tributação verde e suas consequências, doutora. Sim, isso foi um tema também que a gente percebeu, e não é só uma característica do nosso país estar abordando esse tema e começar a usar o tributário, a carga tributária, para dizer que é em prol do meio ambiente. Isso a gente chama, vamos dizer assim, no estudo do direito tributário, de normas indutoras de comportamento. E dentro da reforma tributária, a gente tem um caráter muito forte nesse sentido no imposto seletivo, que está aí justamente, né, chamado imposto de pecado, porque ele é o imposto que veio para tributar o que for nocivo à saúde e ao meio ambiente. Quando a gente está tratando aqui, a gente está vendo sobre o aumento de uma pressão mundial. Na França, nos países da Europa como um todo, a gente, se a gente começou a assistir canais de TV ali de outros lugares, a gente começa a ver que lá também os agricultores começaram a fazer, vamos dizer assim, boicotes, no sentido de fazer a população prestar atenção, porque a carga tributária estava ficando muito alta em razão da alegação de que o agro está trazendo, vamos dizer assim, nocividade, emissão de carbono, os insumos agrícolas, e aí a gente está falando de pesticida, né, e a própria palavra pesticida já não é a mais adequada, mas vamos tributar mais isso faz com que fique inviabilizada a produção. A gente teve um outro programa que participou, o Pedro Chu, e ele é diretor da TAC, ele falou bastante sobre isso, e ele nos trouxe. É importante a gente lembrar que o valor das commodities, falando, né, do que a gente produz, eles são tabelados mundialmente, globalmente. Tu não define o preço do teu produto, mas o custo, né, é o que tu pode mexer, e o custo tributário tu não consegue mexer. Então, quando esse custo tributário começa a aumentar demais, o valor é tabelado globalmente, tu não consegue repassar isso no teu preço, então tu às vezes inviabiliza a própria operação. E isso que a gente está vendo nos outros países, os agricultores reclamando e parando a produção e jogando fora, inclusive, a gente está trazendo aqui para o nosso país uma tributação mais complexa, sob a alegação de bandeira verde, mas que, na verdade, ela não está, vamos dizer assim, protegendo o meio ambiente, porque ninguém vai me dizer e trazer provas que essa tributação vai me trazer mais florestas, né? Não tem como. Mas e também, só que por um lado a gente consegue ver muito claramente a inviabilização de determinados segmentos econômicos de produção em razão de uma tributação excessiva. Essa é a questão aqui que eu quero chamar a atenção da nossa audiência. Quando a gente for falar de tributação verde e colocar ali, pode tributar mais porque isso é nocivo à saúde. Calma lá, porque não é tão simples assim, né? E essa conta pode estourar depois ali. A gente pode ter escassez de bens essenciais justamente em razão de uma lógica como essa. E aí que está aquele assodamento que a gente falava lá que teve na reforma tributária, né, doutora Luciana? Essa é uma conclusão precipitada de quem não busca um especialista, achando que pura e simplesmente por ter essa denominação, como a senhora bem falou, né, o chamado pesticida, que deveria realmente ter um outro nome, porque o que se usa ali é para a proteção do alimento que chega na nossa mesa, né? Então, acho que tá mal encaminhado ali a semântica do produto, mas de qualquer sorte, o que eu trago à baila não se pode tomar decisões com base na emoção, tampouco, como a senhora mesmo grifou anteriormente, falando lá das decisões do STF, com base em ativismo político. Não se pode, porque o A está no comando, então eu sou do B, e assim sucessivamente de outras formas. Então tem que se ter decisões técnicas, né? É o que está faltando muito no país, né? Seja no legislativo, já comentamos, seja no judiciário, também dissemos. Acho que o caminho tem que ser trilhado com esse norte, né, doutora Luciana? Buscando a tecnicidade. Sempre as decisões mais técnicas são as mais adequadas. Mas infelizmente, Solano, acho que o caminho que está sendo tomado
é justamente o inverso, né? O importante é estar na mídia, o importante é ficar se pronunciando sobre temas que às vezes estão ali ainda em julgamento, temas que estão, vamos dizer assim, são caros à sociedade, mas o importante é aparecer, né, e falar e agradar aos seus, vamos dizer assim, seu público-alvo, independente do que for para o país como um todo. Se a gente lembrar, em 2023, quando foi votada o texto da reforma, sim, todo o texto que havia sido estudado não foi o texto votado. Na hora da votação, apresentou-se lá 5.000 páginas ali de texto que não tinham sido analisadas, não eram as mesmas, não tinha tempo hábil dos parlamentares lerem, e foi aquilo que foi votado. Aí depois que a gente conseguiu, né, ter acesso ao texto, e aí comparar com o que estava sendo estudado, debatido, e aí com o que realmente foi colocado ali, e não era o mesmo texto, com certeza. Então, que pede a gente falar de uma reforma tributária que ficou 30 anos, vamos dizer assim, sendo debatida da necessidade, de como ela poderia vir a ser feita, no que realmente aconteceu, não houve nem debate, né? Muito menos se falar de 30 anos de debate. Então, as coisas aconteceram realmente de uma forma muito assodada e termina favorecendo alguns interesses e prejudicando, né, o país como um todo. Infelizmente, a impressão que tem é essa, e depois que aconteceu, os movimentos da sociedade têm sido no sentido de tentar estancar um pouco esse prejuízo, tentar estancar um pouco essa sanha do governo de arrecadar mais a qualquer preço, né? E não pensar em diminuir gastos, em diminuir o tamanho da máquina pública, né? Não, pelo contrário. O que se pensa é aumentar e a sociedade que pague a conta. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!